Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de análise do canal Planejamento e Educação. Eu sou o Ângelo, sou o principal redator e responsável pelo projeto Planejamento e Educação. A Engerhal fornece cursos sobre elétrica predial, elétrica industrial, instalações de ar-condicionado ou climatizadores, fornece diversos cursos na área de elétrica e tem vários canais no YouTube, se não me engano, aproximadamente 4 ou 5 canais no YouTube atualmente, que trabalham esses ensinamentos, essa educação, e eu achei interessante trazer, porque vamos dizer que você está buscando um novo tipo de trabalho, um novo tipo de emprego, ou aprender algo como eu quis aprender para poder fazer a instalação elétrica da sua casa, ou como instalar uma caixa de distribuição, ou qual seria a melhor forma de instalar o chuveiro, qual o melhor chuveiro para sua rede, para sua tensão, para a tensão elétrica da sua rede. Então, a Engerhal ela fornece esse tipo de curso gratuitos e pagos, né? No YouTube você vai encontrar muita informação gratuita e muito bem apresentado, né? Mas também você tem a opção de comprar os cursos da Engerhal no site engerhal.com.br. Nós separamos 2 vídeos, né? De uma playlist de 12 vídeos. A playlist é das aulas de comandos elétricos, que está lá no canal da Engerhal. O vídeo mais antigo que a gente vai fazer a análise, ele é de 2018. E o vídeo mais novo é de 2020. O primeiro vídeo tem como tema como instalar um contator. E tem 7 minutos e 39 segundos aproximadamente de duração. Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? E a aula de hoje é muito simples e ó, aulinha prática para vocês. Como instalar um contator? Pois é. O André já se apresenta carismático, né, atencioso, com um linguajar e uma fala um pouco mais jovial, né, de forma a atrair a atenção do estudante, do aluno que está se posicionando ali, né, mais ou menos próximo daquilo que o André está falando. Ele não se apoia apenas no conteúdo, ele não é o tipo de professor que vai dar aquela aula só baseado no conteúdo e você tem que aprender, porque se você não aprender, não é a intenção aqui. A intenção é atrair, certo? Vamos dizer, com a fala, com a abordagem mais próxima do aluno, do estudante, seja ele jovem ou não, seja um adulto mesmo. Vai entender fácil que o André tá simplificando as coisas. Esse carinha aqui que muitos eletricistas têm dificuldade. E é muito, mas muito simples mesmo, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa também o sininho das notificações. Não esquece de deixar seu like pra mim, porque esse vídeo tá show de bola. Essa dúvida veio do nosso aluno Douglas Alves. Coloque ele na tela para mim. Ele falou o seguinte: olá, professor André, gosto muito das suas aulas. Tem como me ensinar a ligar uma contatora? Pois é, Douglas, essa dúvida é tão simples mesmo e a gente não fez vídeo sobre ligação de contator. Mas antes de mais nada, você precisa saber para que serve um contator. A aula é apresentada dentro de um quadro do canal chamado Qual é a Dúvida? E toma um formato comum de resposta a dúvidas, o que facilita a introdução e abordagem do assunto, resolvendo questões como, por exemplo, relevância do assunto. Ele é um pouco diferente dos disjuntores, mas... Olha só, junto à apresentação do aparelho em mãos, ele explana a função do contator e exemplifica os usos. A abordagem, apesar de técnica, ela tem uma linguagem simples e acessível. Mas é claro, ela depende de que o estudante tenha conhecimentos básicos de instalações elétricas, o que chamamos de conteúdo intermediário aqui nessa aula, tá? Não é bem só o conteúdo básico, ele não está aqui só apresentando o contator. Na verdade, ele está já manuseando, né, o contator, para poder fazer a demonstração de instalação. De carga, que é a parte superior aqui, onde nós temos a entrada e a saída da carga, tá? Vou explicar a primeira parte de comandos. Aqui embaixo nós temos uma bobina
Apesar da apresentação fornecer uma boa explicação, ela foca na manipulação e apontamentos, né? Basicamente numa apresentação bem discursiva. Minha recomendação é que essa parte possa ter um esquema gráfico apresentado de forma escrita e visual, sabe, assim, por exemplo, a foto e os balãozinhos apresentando aqui a entrada tal, A1, A2, é para fazer a entrada da fiação que vai para onde, então aqui é a entrada da fiação que vai, por exemplo, pro apagador, aqui é a entrada da fiação de alta tensão, então colocando uns balãozinhos de forma gráfica aqui com a foto já ajuda bem, né? Assim favorece tanto os estilos de aprendizagem visual e de leitura que ainda não estão sendo contemplados. O que é esse 13 e esse 14 NO aqui? São contatos auxiliares normalmente abertos. O que é isso? Cursos técnicos, eles tendem a favorecer alunos sinestésicos, principalmente nas aulas práticas, né? Exatamente por conta da abordagem prática. As aulas, elas, mesmo que elas sejam assim, para o estudante fazer, praticar, ou a apresentação de forma prática, apresentar a prática, ela ajuda o aluno sinestésico, o aluno que precisa ver para fazer ou botar a mão na massa para aprender, ajuda muito para ele conseguir ganhar esse conhecimento, crescer esse conhecimento. Disjuntores também bipolares, tá? O primeiro disjuntor aqui vai ser o da nossa carga e o segundo do nosso comando. Houve um jogo de imagem aqui que talvez facilite ao professor o apontamento ou a apresentação do esquema, mas que pode confundir o estudante. O recomendável é não mudar a posição dos elementos desnecessariamente. Ele inverteu aqui, né? E isso pode confundir muito. Melhor não criar esse tipo de confusão. O segundo disjuntor aqui, que é para proteção do nosso comando, ele vai alimentar direto no nosso interruptor. Ou pode ser também uma botoeira, pode ser uma chave, não interessa, tá? O importante aqui é a gente saber que isso aqui é o dispositivo de comando, é o que vai autorizar ou não a energização da carga. Saindo daqui, a gente sai do interruptor, né, da nossa botoeira, e vamos ligar na bobina do nosso contator, onde está o A1 e o A2. Então, conectando lá a bobina do nosso contator, nós já fizemos a parte de comando do nosso circuito. Agora é a hora de fazer a parte de carga. Nosso disjuntor para carga, a gente vai tirar a ligação dele, né, vai sair com 220 dele, e vai ligar no board 1 e 3. O esquema na lateral demonstra graficamente, né, e exemplifica bem a instalação. Apesar de não apresentar os reais elementos que estão na prática ao lado, mesmo assim, ela ilustra bem, de forma escrita e visual, como é feita a instalação. A gente vai fazer isso. Beleza, então o que vocês viram lá basicamente é isso aqui que a gente tem montado. Eu tô aproveitando esse experimento aqui de um vídeo anterior que a gente postou aí para vocês, tá? Aqui nós temos o disjuntor para a proteção da carga, aqui para o comando. Aqui eu tenho um interruptor, que pode ser uma botoeira, pode ser uma chave, não interessa, é o mesmo dispositivo, ele vai fazer o mesmo comando, tá? Aqui está o nosso contator, é um contator que atende cargas trifásicas, tem seus contatos auxiliares, como eu expliquei também. E aqui nós temos uma lâmpada que está simulando uma carga, né, um motor, ou seja, um conjunto de lâmpadas, está simulando aqui a nossa carga, tá legal? Primeira coisa, então, a gente vem cá, alimenta aqui no nossos disjuntores com 220, então alimentei os dois, coloquei um barramentozinho aqui e já saímos dos disjuntores e ligamos a parte de comando aqui, ó, do nosso interruptor. Então saiu com as duas fases do disjuntor de comando, que protege o comando aqui, e ligamos o nosso interruptor, legal? Do nosso interruptor, nós vamos ligar aqui na bobina. Bom, a aula pende para modelos de aprendizagem concretos, ativos, sensoriais, sinestésicos, né, mão na massa, global e sequencial. O que isso quer dizer? Ele apresenta de forma genérica assim, o que é, para que serve, e ele vai apresentando como vai ser instalado de uma forma global, mas também ele vai apresentando a sequência dessa instalação. Ele consegue ter uma ampla gama de atendimentos aqui para esse tipo de aula, que é basicamente concreto. Não é muito abstrato. Ainda mais um curso técnico, a maioria das aulas eles vão ter essa abordagem concreta. Mas ainda eu acho que falha, porque
não tem uma abordagem gráfica, assim, esquemática muito boa. Apesar de ter a da instalação, não tem a da explicação do aparelho ou das entradas. E ela deixa de lado a abordagem de leitura. Sabe, faltou uma estrutura de tópicos, conteúdo aqui escrito para poder ajudar e prender aquele que tem um estilo de aprendizagem mais do lado da leitura escrita, né? Poderia ser feita essa estrutura de tópicos ou esquemas mais explicativos. Mas, de forma geral, eu acho que assim, tirando essa parte da leitura e, de certa forma, um esquema gráfico, o André conseguiu apresentar e utilizar de ferramentas boas para a apresentação, né, principalmente daquele esqueminha da instalação. Mas assim, em termos de ferramentas, não tem muito o que discutir, porque a aula é basicamente de manuseio, né? Ela segue uma lógica de apresentação, mas ela é basicamente manuseio, expositiva, é uma prática expositiva, certo? No geral, a aula consegue ser efetiva e ensina bem. Não tem dificuldade nenhuma, gente. É só você ter organização que o seu circuito sai, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Qual é a Dúvida? Bom, no último vídeo que fizemos, que falamos sobre para que serve um inversor de frequência... O segundo vídeo foi feito 2 anos depois e serve para avaliarmos tanto a evolução do professor quanto do ferramental didático. Ele tem como tema a apresentação de 2 peças de automação, CLP e IHM. Cados, sim, não ou mais ou menos. Relaxa, meu amigo. Eu vou te ensinar tudo isso nesse vídeo, mas só depois que você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e se esse assunto te ajudar a entender um pouco mais, deixa aquele like pra gente saber que valeu a pena. Bora lá? Bom, pessoal, antigamente A apresentação de painel elétrico de comando bem confuso favorece a justificativa da apresentação do uso do CLP, né? Físico, né? E aí que o CLP entrou rasgando. Ele veio ajudar a diminuir espaço e a controlar melhor os processos, né? A sigla CLP significa... Olha só, vemos que o André continua mantendo carisma, né? Mas passa a usar mais de transições de cenas, aumentando assim a dinâmica de movimento da aula sem sair do lugar. Isso pode ser bom por um lado, mas atrai assim... ele atrai a atenção dos envolvidos, dos animados com a apresentação, mas pode facilitar a perda de foco, sabe? Assim, você pode... depende muito do seu interesse, do seu visual, do seu estilo de aprendizagem e, vamos dizer, das suas deficiências, né? Para manter o foco aqui. Entre as vantagens do CLP eu destaco, primeiro, a facilidade de manutenção, configuração e programação. Outra coisa que me chama muito a atenção é o... Claramente vemos que nessa aula ele traz mais material para leitura durante a aula, além da apresentação gráfica e ilustrativa dos aparelhos. Com painel, ou até mesmo uma maior proximidade com a máquina na hora de configurar ou dar manutenção. Como a intenção não é de debulhar o funcionamento e a instalação dos aparelhos, dispensa grandes esquemas explicativos. 45 e a capacidade de armazenamento de dados de até 32 GB através do cartão microSD. O rapazinho aqui, ó, oferece inúmeras funções para nos ajudar. Mas André, do CLP deu para entender, mas o que seria então o IHM? Bom, a sigla IHM significa Interface Homem-Máquina, que a grosso modo é uma tela que, além de servir de painel de controle para o operador, ainda permite a interação das pessoas com as máquinas e ou softwares. O IHM facilita em muito a configuração e manutenção e principalmente a supervisão de qualquer processo industrial e até mesmo comercial. Afinal, você simplesmente toca na tela e ela controla tudo. E visualmente, através dessa mesma tela, você tem um feedback completo do que está acontecendo ali no momento. E um dos exemplos que eu trouxe de IHM para vocês é o HMI GXU 3500 da Schneider. Ele possui um painel touchscreen avançado de 7 polegadas. Esse vídeo trata de uma apresentação introdutória de aparelhos. O foco aqui é na função e quais os problemas que serão resolvidos pelo uso desses aparelhos. A aula não se propõe a esmiuçar funcionamento nem instalações. Ela traz, então, conteúdo suficiente para conhecer, para ser apresentado, para dizer, poxa, eu sei do que se trata esses aparelhos. Tem IHM, você não vai ficar precisando de acionar botão aí e observando o status através dos sinaleiros. Tudo isso vai estar na tela. Cara, e o negócio é tão... Os modelos de aprendizagem adotados foram os concretos, aplicados, reflexivos, intuitivos, visual, claro, leitura, foi muito bem trabalhado aqui,
global e discursivo. Por ser um tipo de aula introdutória e conceitual, a abordagem ativa e sinestésica não se faz presente. Nem há essa necessidade, né? Ela pode ser utilizada numa aula posterior de instalação ou manuseio dos equipamentos. Para a premissa dessa aula, eu acredito que o ferramental utilizado foi eficiente. Apesar de não mostrar os aparelhos sendo manuseados, né, a visualização do gráfica destes aparelhos é suficiente para o intuito de apresentá-los, né, de divulgá-los, né, para o uso. Eu só realmente fico meio preocupado com muita transição. Eu, particularmente, eu posso perder o foco fácil nisso. Deixa nos comentários pra gente, tá bom? Um grande abraço, meus queridos. Espero ter ajudado vocês, ensinado alguma coisinha a mais aí. Grande abraço, valeu, até o próximo. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado, identificado se o perfil de ensino aqui vai ser adequado para vocês. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de seguir o André, seguir a Engerhal lá no YouTube, nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente também, é óbvio. Vocês podem ver lá no nosso blog que a gente vai fazer uma postagem referente aos vídeos da Engerhal, né, de uma forma geral, e também todas as referências. Aqui na descrição você vai encontrar os links para os canais da Engerhal, o site deles e o nosso blog. Um abraço, pessoal, e até a próxima.